Gravação iniciada. Aí também se a sua. Bom, nós vamos retomar aqui a sessão da manhã, do dia 25 de setembro, da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão. Os conselheiros presentes são o doutor Ivan Dramini, Marcelo Costa Marcos de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e Elisiane Angelotti Meira como presidente substituto. Nós vamos julgar agora o item 610 da pauta, cuja recorrente é a SPAI, Indústria Brasileira de Bebidas, e eu peço, por favor, a Patrícia que chame a patrona, doutora Luísa Amaral Zibordi. Ok, presidente, farei a convocação. Muito obrigada. Item 610 da pauta, doutora Luísa Amaral. O processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada do Estado. O Marcão está trabalhando no telemarketing, né, Marcão? Desculpa, eu esqueci de... Bom dia a todos. Bom dia, doutora Luísa, seja bem-vinda. Bom dia, doutora. Nós estamos, portanto, tratando do item 610, iniciando o julgamento. A recorrente é a SPAI com a Indústria Brasileira de Bebidas e a relatora, a doutora Semiramis. Por favor, doutora. Bom dia, doutora Luísa. Nós estamos retomando, na verdade, o julgamento desse processo. Ele saiu em vista na sessão passada. Eu vou repisar todos os pontos, senhora presidente, e devolver também a minha conclusão final, porque eu já não sei o meu voto, então, enfim, só para nós retomarmos os pontos aí, para lembrarmos de todos os detalhes. Esse processo que nós temos aqui conosco é uma compensação. E o que aconteceu é que era um pedido de compensação de IPI, referente à aquisição de insumos em produtos não tributados e aquisição de insumos empregados no produto água mineral gaseificada. Houve a lavratura do auto de infração, que é o processo principal em relação a todos os processos de compensação. Nós só temos um aqui, mas há notícia de outros processos de compensação. E o auto de infração foi lavrado, porque como o crédito foi glosado, o despacho decisório concedeu em parte o crédito e uma parte glosou, e essas glosas todas foram levadas a uma reconstituição de escrita da contribuinte e lavrado um auto de infração, mas esse auto de infração foi lavrado apenas de multa isolada, porque havia cobertura de créditos dessa recorrente. Aí o que aconteceu? Ela recorreu em primeira instância, pleiteando o restante do crédito que não tinha sido reconhecido, né? Porque uma parte foi reconhecida. Só que a DRJ não entrou na análise de mérito do crédito, aplicando uma instrução normativa que diz que não se analisa crédito se ele pudesse ser modificado em virtude do julgamento de outro processo. Ou seja, então, não tivemos análise meritória da defesa da recorrente em relação aos créditos que foram glosados, justamente por causa da suposta prejudicialidade do auto de infração.
Aí veio para nós, eu entendi, né, como eu já não sei meu voto, eu entendi que não pode ser aplicado esse dispositivo pela unidade de origem. À época nem tinha sido ainda julgado também o processo na DRJ em relação ao auto de infração. E eu entendo que, embora os processos sejam mais do que vinculados prejudiciais, isso eu não nego, nós temos dois contenciosos diferentes. No momento em que a DRJ negou a manifestação sobre o crédito, eu acho que isso é um cerceamento de defesa muito claro. E só que, por outro lado, veja, ela não julgou porque na época não tinha nem julgamento em primeira instância do auto de infração. Só que agora, em recurso voluntário, a recorrente traz todos os argumentos em favor do seu crédito e traz também o seguinte argumento: o processo do auto de infração foi considerado decaído. Então, lá também não houve análise dos créditos. Então, o pleito da recorrente é que se considere os créditos, então, como validados, uma vez que o auto lá caiu e o auto seria o processo principal. Mais uma vez, lá no auto de infração foi constituído apenas a multa isolada porque ela tinha ampla cobertura de créditos. Então, veja, lá se parou o processo na preliminar, se acolheu a preliminar de decadência. Então, houve a decadência do fisco de constituir aquela multa isolada. E aí, como fica a questão da reconstituição da escrita? Segundo a recorrente, o fato do auto ter caído pela decadência leva a que os créditos estão todos restabelecidos. Essa é a interpretação da recorrente. E a interpretação que eu propus é que, sendo o outro principal, não nego que o outro tem ampla influência sobre esse, mas eu entendo que a análise meritória do crédito ela está acima de questões, incidentes processuais problemáticas. Lá não foi analisado o crédito por causa da decadência. Aqui não foi analisado o crédito porque tinha um outro processo. Então, assim, isso me parece um absurdo tão grande. Diretora, É a minha... Eu acho que o Salvador perdeu conexão. Ah, tá. Já achei que era eu de novo. Eu tenho que quedar aqui essa semana. Eu tô aqui, vocês não estão me vendo? Você não tá se mexendo, Salvador. Você tá cinza e nós não conseguimos te ver. Mas eu tô ouvindo tudo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu acho que eu vou tirar para você entrar novamente se a sua câmera não funcionar. Não funcionou. Eu vou te retirar. Tá bom. Agora sim, nos ouve? Tá me vendo? Sim. Nos ouve? Sim. Então, podemos continuar, por favor, doutora Semiramis? Bom, então, em resumo, senhora presidente, a partir da minha conclusão, quando a lei determina que sobre a respeito do indeferimento do direito creditório cabe manifestação de inconformidade e que essa manifestação de inconformidade segue o rito do decreto 7235, eu entendo que são contenciosos separados, o auto de infração e a manifestação de inconformidade. É claro que se houvesse um resultado lá de análise de crédito, a gente aproveitaria aqui obrigatoriamente, mas eu entendo que o fato da multa ter caído por decadência não implica nem restabelecimento dos créditos automaticamente e nem na impossibilidade da gente analisar o crédito aqui. Só que, mais uma vez, não houve análise para a DRJ. E eu entendo que houve supressão de instância e cessamento de defesa. Então, eu acho que, pesando os valores todos, o que chamou para mim a atenção maior é a questão de necessidade e obrigatoriedade de análise de créditos, porque eu entendo que não dá para pegar o auto de infração decaído e dizer que todas as glosas estão revertidas, né? Então, meu voto aqui é por voltar para a DRJ, julgar os créditos, porque ela não julgou os créditos. A glosa inicial da DRF teve a sua justificativa,
A DRJ não entrou em nenhuma análise, então eu entendo que tem que voltar para a DRJ analisar o mérito dos créditos, e a partir daí, permanecendo alguma controvérsia, nós temos de novo o nosso recurso voluntário, e a partir daí podemos fazer qualquer trâmite necessário, uma diligência, ou acolher o crédito, ou negar o crédito, enfim. Eu acho que nesse momento, o cerceamento de defesa da recorrente e a possibilidade dela não ter deferido um crédito que é legítimo é algo que tem que pesar mais do que questões de conexão de processos, questões outras, porque no julgamento aqui a DRJ pode reaver o outro processo julgado só por decadência. Então, o meu voto é por retornar a DRJ para análise dos créditos lá. Muito obrigada, doutora Semiramis. Eu passo a palavra agora à doutora Luísa. A doutora Luísa já defendeu? Então, podemos passar... Já havia feito a sustentação na outra semana. Já fez a sustentação, né? Então, temos alguma questão? Podemos passar para o voto? Ou melhor, já temos o voto também, né? Podemos passar para a votação? Tranquilo? Doutora Ari, por favor. Acompanhe a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Eu abro divergência, eu acho que o crédito não integra essa lide. Também acho que não nos cabe interpretar ou deliberar acerca do reflexo da liquidação do outro processo, se com a liquidação do outro processo haverá restabelecimento ou não dos créditos. Também não nos cabe deliberar sobre liquidação de acórdãos, né? Não nos caberia deliberar sobre a liquidação do acórdão que nós estivéssemos editando, muito menos de um outro, né? Então, eu entendo que a apreciação do crédito não integra a lide, e eu não conheceria, e o meu voto é por não conhecer dos argumentos atinentes à legitimidade dos créditos. Muito obrigada, doutor Marcelo. Doutor Marco Antônio? Eu acompanho a divergência. Obrigada. Doutor Salvador? Eu vou com a divergência também. Acho que o fundamento do despacho decisório não tem como a gente vincular que ele tomou como fundamento o próprio auto de infração para negar os créditos, e a gente não tem discussão de crédito. Então, eu acompanho a divergência, sim. Acho que não é uma questão de ofensa pela defesa. Doutor Marcos Roberto? Eu acompanho a divergência. Doutor Breno? Eu acompanho a divergência também, presidente. Eu acompanho a relatora. Então, a decisão é por maioria de votos, por não conhecer do recurso voluntário. Posso só tirar uma dúvida? A decisão é pelo não conhecimento do recurso voluntário ou pelo seu provimento? Foi dada a vinculação com auto de infração, mas não foi reconhecido o seu efeito? É isso? Doutor Marcelo? Não. Eu entendi aqui do voto, tá, que o pedido, né, o pedido do recurso voluntário, me corrija se eu estiver errado, que o pedido era que a recorrente trouxe argumentos defendendo a legitimidade do crédito e pleiteando que fossem analisados em função da DRJ não os ter apreciado. E aí a relatora, o seu turno, né, teria acatado esses argumentos e iria reformar a decisão de piso, determinando o retorno dos autos para que os créditos fossem analisados. Se o senhor me permite só um esclarecimento, na verdade, a DRJ, ela não julgou
né, o mérito do processo, porque ela vinculou ao processo do auto de infração. No nosso recurso voluntário, a gente tem uma sessão preliminar, que é a sessão de vinculação com o processo do auto, ou seja, a decisão a ser proferida no auto deve ser encampada nesse processo. Entendi. Não, isso altera substancialmente. Muito obrigado, doutora, exatamente. É por isso que é bom a reunião presencial, né? Não, foi o que eu disse no começo, Marcelo, que pelo entendimento da recorrente, por estar vinculado ao auto de infração, todos os créditos teriam sido restabelecidos. E eu disse que eu não entendo que foram restabelecidos. Não, mas eu que deveria ter... É nesse sentido. Não, foi um erro meu. Eu deveria ter visto isso. Então, na verdade... A defesa dela está bastante completa. Tem primeiro o afastamento do dispositivo que a DRJ usou para não conhecer o crédito, para não analisar nada. Ela também falou da relação prejudicial entre a compensação e o auto de infração, e ela também defendeu os créditos, entendeu? Então, foi bastante completa. Então, a vinculação que ela coloca é no sentido de que se lá caiu, foram restabelecidos os créditos, entendeu? E essa leitura eu tive dificuldade em fazer. Então, não é uma questão de liquidação, na minha opinião. Então vamos lá. Ficou confuso mesmo, então, por isso que eu também acompanhei a divergência. Desculpa, eu tenho que perceber. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. A parte dos créditos, em que ela defende a legitimidade dos créditos, essa parte eu não conheço. E foi a ela que eu me referi, tá certo? A questão da aplicação ou não daquele artigo 25 da IN, né? O artigo 25 da IN, que foi a motivação da decisão de piso, não foi? Foi. Exatamente. E aí ele disse que ele não ia apreciar. Esse argumento eu daria provimento, que eu concordo que ele não é aplicável. Só que eu acho que ele resta provimento. A DRJ já aplicou para não conhecer, entendeu? E ela está pedindo que não cabe a aplicação. Então você não está dando provimento nesse não. Entendeu? Eu estou querendo dizer o seguinte, eu acho que aquele dispositivo da IN não se aplica, tá? Porque não havia nenhuma decisão administrativa anterior, né, que impedisse a análise do crédito, que foi isso que a senhora apurou, né, doutora Semiramis? Na época do julgamento aqui da manifestação de inconformidade, não tinha sido... Perfeito. Isso ela está correta, só que essa parte do recurso dela, né, não vai atingir ao cerne da questão. Então, por exemplo, na minha opinião, né, os argumentos relacionados à legitimidade dos créditos eu não conheço, e com relação à aplicação da decisão do outro processo a esse, eu acho que tem que ser aplicado. Eu só não sei, eu olhei eu até fiz as minhas anotações aqui em relação a essa vista, só que agora o que não estou me lembrando, e eu estava dando uma olhada aqui no seu voto, quando ela pede a aplicação daquele processo, da decisão daquele processo a esse processo aqui, e que eu disse que também não conhecia, é porque, pelo que eu estou me lembrando e anotei aqui, ela pediu a aplicação, né, considerando que o impacto daquele processo seria o restabelecimento dos créditos. E eu entendo que nós aqui não devemos deliberar, tá, sobre os efeitos da liquidação do outro julgado. Mas aqui, esse ponto não é liquidação do julgado, Marcelo, não é liquidação. Porque, veja, no momento em que ela atrela, tem fundamento, embora eu não ache que dê para aplicar a reversão das glosas aqui, eu entendo o argumento da recorrente, ele é plausível, porque, veja, ela teve toda a escrita refeita, usaram os créditos que ela tinha estocados e lavraram o auto de multa isolada, e não podia ter lavrado esse auto de multa isolada, porque estava decadente. Só que ninguém lá falou sobre os créditos, entendeu? Então, o que vai acontecer lá? Nada. Vai só cancelar a multa isolada e o crédito. Mas, Samira, olha só, eu li o processo, li o recurso e fiz umas anotações. Eu posso ter falhado em alguma das minhas anotações e até
de repente poderia ser o caso de se propor uma vista coletiva. Eu não sei se a outra já foi coletiva. Já foi. Já foi? Então a gente tem que decidir. Pelo que eu entendi, né, a gente tinha... Eu não me lembrava da instrução normativa, essa eu não anotei aqui. Tá? Eu me lembro da defesa dos créditos e do impacto do outro julgado, que seria o restabelecimento dos créditos, então ela pediria o provimento, a homologação da compensação. Por quê? Porque ela entende que com o cancelamento do outro auto de infração, teriam sido restabelecidos os créditos. É isso que nós E aí, falando, sim, mas veja bem, eu eu acho que a gente não deve deliberar sobre isso, porque a gente não pode deliberar o seguinte: olha, em nossa opinião, o cancelamento do outro auto de infração, né, constitui restabelecimento dos créditos. Eu acho que a gente não pode tomar esse tipo de decisão. Não, eu também concordo, tanto é que eu não encampei essa tese da recorrente, embora eu acho que ela é muito... Não, eu sei, a senhora está propondo voltar para que... eu estou propondo analisar os mas, porque não, o outro não vai ter análise de crédito. Mas indiretamente... Doutora Semira, mas com a devida vênia, indiretamente é o que a senhora está propondo. O que a senhora está propondo, tá, é que a gente se imiscua, né, numa matéria que é de um outro processo, que a gente analise esses créditos. É que essa e também indiretamente. Mas veja só, se a senhora está analisada, olha, tem mais 10 mil aqui ou não tem mais nada para ser reconhecido, é uma coisa, nós não tivemos análise de mérito no outro processo. Perfeito, mas isso eu já compreendi. Cara, isso eu já compreendi. Deixa eu só terminar uma coisa. Quando eu digo que a gente não deve deliberar sobre o efeito do outro julgado, se a gente determina o retorno do processo para a DRJ, nós indiretamente estamos deliberando sobre os efeitos do outro julgado, sim. Porque a gente está considerando a possibilidade, tá? A gente está indiretamente assumindo que o cancelamento do auto de infração restabeleceu os créditos. E aí a gente está pedindo para a DRJ olhar os créditos. Não, indiretamente é isso. Indiretamente é. Não é diretamente, mas é indiretamente. Porque se fosse desse jeito, eu teria dado provimento aqui, porque está restabelecido os créditos por causa da... Não, mas se a senhora propõe a análise do crédito, é porque a senhora acha que ele está vivo, só precisa ver se os documentos estão em ordem. Veja bem, Veja, não teve análise no auto de infração. Eu já compreendi, doutor. Meu grande problema. Doutora, eu acho que a senhora não está entendendo o que eu falei. Eu já compreendi o seu ponto. Eu já compreendi o seu ponto de vista. Eu também. Gente, vamos passar para o Salvador, então. Acho que os dois, né, já tiveram oportunidade de explicar. Eu tinha entendido que o voto por não conhecer ia dar o efeito que eu vou expressar agora, mas estou vendo que não vai dar esse efeito. O despacho decisório diminuiu o volume de créditos deste processo e, não sei se foi homologação parcial ou negou o provimento ou indeferido, foi parcial, né? E homologou parcialmente reconheceu um crédito menor, porque tem um auto de infração que lançou os débitos de bebida gaseificada com a alíquota X, né? Mas como ela tinha cobertura de crédito, isso foi analisado lá, como tinha cobertura de crédito, lançou-se uma multa isolada, tá? E isso fez com que reduzisse o crédito aqui, e aqui foi homologado parcialmente. Quando lá caiu por conta de decadência, o reflexo aqui é automático. O despacho decisório aqui só diminuiu o crédito dele, homologou parcialmente, por conta daquele auto de infração, por conta daquele débito que foi constituído. Então, no momento que aquele processo acabou, o motivo do despacho decisório não existe mais. Foi o que eu disse no meu voto. O motivo do despacho decisório não existe mais. Se o despacho decisório tivesse analisado, além disso, os créditos, tudo bem, a gente poderia analisar os créditos. Mas o motivo da homologação parcial não existe mais. A gente não pode negar o crédito dela. O motivo da homologação parcial não existe. Obrigada, doutor Salvador. A patrona pediu a palavra. Mas qual seria o seu voto? Então, eu tinha pensado que não conhecer daria esse efeito, mas estou vendo que não. Deveria ser dar provimento por recurso voluntário.
Aqui é como Obrigada. os Vamos ouvir processos a que a gente patrona se ela tem vê. algum esclarecimento. Só um esclarecimento. Aqui é igual aos outros processos que a gente vê. Os perdecompos são anteriores ao auto de infração, tá? Mas quando tem vários perdecompos analisados, sendo feita essa auditoria, toda a auditoria se concentra no auto de infração, entendeu? Então, aqui tem um despacho próprio, homologando X partes, mas a parte que não está homologada está lá no auto de infração. Eu entendi isso. Eu entendi. Então, Mas essa parte não homologada é por conta do auto de infração que caiu. Então, houve uma verificação de crédito nesse processo que controla todos os perdecompos, que gerou o auto de infração. O que eu entendo é que, na verdade, concentrou a auditoria no processo do auto de infração. Porque cada processo analisou o seu próprio crédito, tanto é que aqui tem um despacho decisório homologando em parte. Então, cada um teve a sua análise. A concentração das glosas ficou no auto de infração para poder lavrar também a multa. Só que aí lá foi reconstituir com o que ela tinha de crédito, deu cobertura. Então, assim, os processos, eles não são tão vazios como parece. Sim. Tudo foi concentrado na lavratura. Qual que é a minha dificuldade? Nós temos um despacho decisório que o fundamento para negar o crédito não existe. Então, como que a gente vai analisar o crédito aqui agora? É como se o despacho decisório tivesse falado assim, olha, todos os seus créditos foram analisados lá no processo que controlou tudo, foi reconhecido o seu crédito, mas estamos também foi lá lançado um débito, porque você deu uma saída não tributada, e era para ter sido tributada, mas como você tem cobertura de crédito, eu lanço só a multa de ofício. Eu lanço apenas a multa de ofício, porque tem cobertura de crédito. Então, assim, o auto de infração meio que analisou o crédito. E aqui, o reflexo veio para cá. E o despacho falou assim, como tem um auto de infração lá que lançou um débito, você tem menos créditos, porque você tinha que ter tributado a obra verificada e não tributou, então aqui eu reconheço parcialmente o seu crédito. E esse motivo do despacho decisório não existe mais. Dá para acompanhar, por favor, na página 2 a 7 do processo, está lá, despacho decisório. Dá uma olhada no despacho decisório. São 5 páginas, está na página 2 a 7. Página o quê? Página qual? 2 a 7. 2,17? O que é página 217? Não é 217? Não, é 2 a 7. 2 a 7. 2 a 7. Eu não sei porque o e-processo está tudo fora de ordem as páginas, quando baixa, sabe? Eu não estou conseguindo entrar, eu vou entrar lá no e-processo, porque eu não estou conseguindo aqui abrir o processo que está aqui na pasta T. Minha internet aqui não está tendo força. Tá sim. Doutora Semiramis, eu abri ali o 2 a 7. Você queria que identificasse aonde, por favor? Então, eu quero que a gente rebusque o despacho decisório para ver como é que ele aplicou. Posso ler o despacho decisório? O despacho decisório está assim, Analisadas as informações prestadas no PERDECOMP e período de apuração assim identificado, constatou-se o seguinte: valor do crédito solicitado, 733.597,48. Valor do crédito reconhecido, 363.538,80, mais ou menos metade, né, foi reconhecido. O valor do crédito reconhecido solicitado é inferior ao pleiteado pelo seguinte motivo: constatação de que o saldo credor passivo de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado, ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos em procedimento fiscal, redução do saldo credor do trimestre passivo de ressarcimento resultante dos débitos apurados em procedimento fiscal. Esse é o despacho decisório. É uma folha só.
O procedimento fiscal está no outro processo, né? Assim como o das outras compensações. Procedimento fiscal. Ficou clara a minha dificuldade aqui? Por que eu estou colocando essa dificuldade, Semiramis? Por conta do fundamento do despacho. Mas o fundamento do despacho é o procedimento fiscal. Que caiu. Que foi concentrado em outro processo, né? Mas aqui tem análise própria do crédito desse processo. A auditoria foi feita lá no outro, né? Eu entendo o que você está dizendo, eu acho que tanto a opinião da doutora tem fundamento, a sua também, entendeu? Mas é complicado porque aqui, o motivo da glosa, se eu fosse analisar o crédito, eu acho que seria revertida a glosa. É isso também que fica martelando, porque... eu acho que você está achando que daria um efeito... Na verdade, a recorrente vai ficar só sem a multa isolada porque decaiu, né? E sendo que não teve análise, na minha opinião, da defesa dela. Porque tem aquele negócio que o Ari falou, né, que a escrita fica reconstituída do jeito da autuação fiscal, né? Por mais que a multa isolada acabe, a escrita no sistema fica reconstituída com esse débito de bebida gaseificada. Agora, lembrei agora, Ari. Agora perdeu a conexão Olha, dos processos, está perdido. E gente, a recorrente pode ter... A patrona pediu a palavra, depois o doutor Ari e depois o doutor Marcos Roberto. Vamos tentar evoluir um pouquinho. A patrona pediu a palavra, foi isso? Pedi, sim. É só realmente para fazer um esclarecimento em linha com o que o doutor Salvador falou, em relação ao entendimento do doutor Marcelo, só para esclarecer realmente o que aconteceu no processo. O despacho decisório, como perfeitamente lido pelo doutor Salvador, ele deixou de reconhecer uma parte do crédito em razão de um procedimento fiscal anterior, que foi o auto de infração. O auto de infração é de 2/7/2010 e o despacho decisório é de 5/10/2010. Então, quando o despacho decisório fala da ocorrência de um procedimento fiscal, é justamente em razão do auto de infração. E o exame que a doutora Semira está se referindo dos cálculos, está baseado no exame que foi feito nesse procedimento fiscal. Então, a razão de decidir do despacho foi, eu não posso reconhecer esses créditos porque já houve uma glosa num procedimento fiscal. Se houve essa glosa lá, consequentemente, a escrita foi refeita, não existe esse saldo credor. O que a decisão de primeira instância fez? Não posso examinar essa perde-comp, porque já existe um auto de infração tratando dessa matéria. Então, isso tem que ser decidido no auto de infração, não vou examinar. Então, não teve nenhum exame em relação a esses créditos pela DRJ. No nosso recurso, o que a recorrente colocou? A recorrente colocou, primeiro, né, existe uma vinculação com o processo do auto de infração. Então, se a DRJ entendeu que não poderia julgar, ela deveria ter determinado, né, a suspensão desse processo para que fosse julgado conjuntamente com o auto ou para que fosse esperado o resultado do auto para que fosse aplicado aqui. Então, solicitamos que, em linha com o que a DRJ disse, fosse afastada a aplicação desse dispositivo da IN e, consequentemente, aplicado a decisão que deveria vir a ser proferida no auto. Porque, como bem a relatora disse, na época ainda não existia a decisão do auto de infração. A decisão do auto de infração, como o doutor Salvador disse, ela realmente entende pela decadência, e se você for no acórdão da DRJ, o acórdão da DRJ, no relatório, ele relata tudo que estava sendo discutido ali, a glosa do crédito, a cobertura do crédito e o lançamento da multa. Então, quando a DRJ entende pela decadência, é claro que o efeito automático é a cair a multa, mas é a decadência do auto como um todo. Se tinha decadência para exigir a multa, tinha decadência para cobrar um suposto imposto se eu não tivesse cobertura de crédito. Esse foi o que a gente sustentou. Eu concordo com isso. Aí é só, o único ponto que eu gostaria de colocar em relação ao voto do Dr. Marcelo é que deixa a recorrente numa situação de realmente não ter tido a prestação jurisdicional, porque se no auto de infração isso não foi apreciado, se esse é o entendimento, então deveria ser apreciado aqui, porque se não conhece do nosso recurso, se nem aceita o argumento da vinculação, a compensação fica
do jeito que estava no despacho decisório. Então, acaba restabelecendo um despacho decisório que está com base num auto de infração que deixou de existir. Então, o resultado do não conhecimento do recurso é manter um despacho decisório que não tem mais razão de existir, porque o auto não existe mais. Então, é só essa dúvida, né, que eu queria colocar aqui para a gente tentar, independente das opiniões, as quais eu respeito muito, só para a gente tentar uma solução de resolver as compensações. Doutora Lisiane, só uma coisa, eu agora, nesse intervalo, eu consegui abrir aqui tanto o recurso voluntário quanto o despacho decisório, que eu já tinha aberto durante o mês para consultar, tá certo? O meu voto foi por não conhecer dos argumentos relacionados aos créditos, o que eu mantenho, tá? O que eu mantenho. Porque no meu entendimento, se nós deixássemos de conhecer o recurso voluntário, tá? Nós deixássemos de conhecer o recurso voluntário, o que aconteceria? Aconteceria, tá, que o julgado no outro processo seria aplicado nesse aqui, tá certo? Por quê? Porque eu reabri aqui, o primeiro pedido dela era em relação ao artigo 25 da IN, que eu acho que ele perde um pouco o sentido. O segundo ela pede o sobrestamento do processo. Acontece que o outro processo já foi concluído. Então não tem o que se deliberar sobre isso. Agora, a gente pode até deixar de uma maneira mais clara e dizer o seguinte, olha, a gente não conhecer em parte, tá? E na parcela conhecida a gente dá provimento para aplicar a decisão do processo XYZ à compensação. Esse era o efeito que eu pretendia com o não conhecimento, porque eu acho que é isso que vai acontecer, continuo achando que é o que aconteceria. Eu reabri, presidente, porque eu queria relembrar o motivo pelo qual eu formulei esse voto, que eu anotei aqui no meu caderninho, que todo mundo conhece, tá certo? Aqui no meu notebook, aqui, entendeu? Então esse foi o efeito que eu pretendi. Agora, a gente poderia atender ao pleito da doutora e deixar claro aqui que o resultado do outro processo seja aplicado ao presente. Porém, eu só vou nesse sentido se nós não mencionarmos, né, qual é o impacto da aplicação daquele outro julgado. Porque sobre isso a gente não pode deliberar. Então, eu modificaria o meu voto dizendo que eu conheço parcialmente do recurso voluntário e na parte conhecida eu dou provimento, tá, ao pedido de aplicação da decisão do processo tal ao presente processo. Era esse efeito que eu tinha imaginado também do seu voto, Marcelo. Eu acho que não conhecer do recurso voluntário tem o mesmo efeito, mas eu atendo ao... Doutora, é nesse sentido que a senhora... Esse o seu pedido, não é? Exatamente. Então a doutora, com a devida vênia, doutora, eu acho que não conhecer do recurso, a gente atinge o mesmo objetivo, tá certo? Mas eu acho que aqui no nosso formalismo moderado, eu acho que não há nenhum problema da gente acatar o seu pleito, uma vez que eu acho que não faz diferença, entendeu? Então, mas isso me satisfaz pelo menos parcialmente, que eu sei que o que a senhora queria mesmo é que nós analisássemos os créditos, mas nesse particular ele satisfaz, né? Sim. A minha preocupação é justamente na posterior execução da decisão. Entendi. Se eu tenho um não conhecimento, eu acabo por manter o despacho decisório, e o despacho decisório não homologou parcialmente. Não, entendi. Deixou de existir. Essa é a minha preocupação. Entendi. Agora, com relação ao primeiro pedido, que é o da IN, esse eu nego o provimento, tá? Uhum. Mas como bem o senhor disse, ele perdeu o objeto. A partir do momento que você faz a vinculação, ele perdeu. Exatamente. Perfeito. Doutora Ari, por favor. Obrigado, presidente. Eu tenho uma observação muito breve a fazer. Eu concordo plenamente com a relatora pelo seguinte: se
a decisão da DRJ se declarou praticamente incompetente para julgar, porque o auto de infração era quem tinha fundamentado todo o mérito da questão. Ninguém está falando em crédito. A doutora Semiramis não pediu para que se analisasse os créditos. Me desculpem os outros colegas, mas o que a doutora Semiramis está pedindo é para que as questões de mérito sejam novamente analisadas pela DRJ. Por quê? Porque a decisão da DRJ perdeu completamente o objeto, porque o fundamento da decisão da DRJ é o seguinte: eu não posso julgar porque tem um auto de infração. Mas o auto de infração caiu, então agora a DRJ pode julgar. É simplesmente... Nós julgamos o despacho decisório que também caiu. Mas ela não está julgando o crédito, ela está julgando as questões que a recorrente trouxe. Mas a DRJ vai julgar com base no despacho decisório que perdeu o fundamento. O problema é lá atrás, no despacho decisório. A DRJ vai julgar como ela achar necessário. Ela que vai decidir o que ela vai fazer. O decisório existe, né? O que a DRJ vai fazer é aplicar o direito da forma que ela achar necessária. Se a recorrente hoje não concordar, ela vai apresentar novamente recurso voluntário. O que nós não podemos é suprimir instância e cercear o direito de defesa da que é recorrente, simplesmente negando o direito dela defender o direito dela. Por isso, porque o objeto do despacho do acórdão da RJ perdeu completamente o sentido. É claro que a DRJ precisa reapreciar o mérito para que o direito da recorrente não seja suprimido. Concordo plenamente com a relatora. Obrigado. Eu tenho mais um ponto aqui, o Salvador. O primeiro pleito dela... O Marcos Roberto queria falar também. Eu acho que o voto que nós formulamos, a gente precisa dar provimento também ao questionamento que ela fez sobre o artigo 25, doutora. A gente precisa dar provimento. Por quê? Porque o despacho decisório diz que a sua declaração de compensação estaria prejudicada, não seria analisada. Então, a gente tem que dar provimento isso também. Porque senão ela deixa de ser considerada e quando chegar na origem, eles não vão olhar, não vão dar aplicação nenhuma à sua declaração de compensação. Entendeu, Salvador? Doutor Marcos Roberto, por favor. Primeiramente, eu queria aqui pedir desculpas, porque eu havia feito um entendimento equivocado. Já no mês passado, eu tinha um posicionamento em relação a esse processo, de que o auto de infração, claro, ele foi lavrado, e eu tinha um entendimento de que esse conjunto de análise desses processos, na verdade não desse processo, desse procedimento, é feito com base no pedido da compensação, da compensação da empresa, e aí quando faz essa análise, é uma análise conjunta. A patrona, inclusive, trouxe uma informação que o auto de infração foi lavrado, inclusive, antes do deferimento não, antes da emissão do despacho decisório. E eu tinha a visão de que ele estava sendo feito praticamente em conjunto. Tanto que foram poucos meses, né, doutora, que foi emitido o despacho decisório. Então, isso corrobora o meu entendimento anterior. Então, anterior, que eu digo do mês passado. Para mim, de fato, o motivo de derrubar o auto de infração por decadência corrobora o entendimento de que os créditos, de fato, não foram vistos. Não foram vistos pela DRJ, porque ele acompanhou. Por isso que eu estou pedindo perdão em relação ao meu voto, que eu acompanhei eu me equivoquei no entendimento na hora do meu voto, tá? Eu estou pedindo perdão, assim, porque eu me equivoquei mesmo. E aí entendo que, de fato, esses créditos devem ser confirmados ou não, o que não ocorreu, por parte da DRJ. Aí sim, depois dessa análise, sim, a gente vai poder se pronunciar sobre o que ela vai decidir no evento futuro. Perdão, de novo, eu estou mudando meu voto para acompanhar o posicionamento da doutora Silvia. Isso é um entendimento equivocado da minha parte. Certo. Mais alguma observação? Ou retomamos a votação? Reiniciamos, na verdade. Pode ser. Doutor Ari, por favor.
Como eu acabei de explicar, eu acompanho a relatora em todos os sentidos. Muito obrigada, doutor Marcelo. Bom, deixando claro, meu voto anterior era por não conhecer do recurso voluntário, porque meu entendimento era de que, no final das contas, seria aplicado o resultado do outro processo ao presente. Porém, atendendo ao pedido da patrona, o meu voto vai ser o seguinte, vai ser não conhecer parcialmente do recurso voluntário, mas talvez a gente devesse deixar claro, não conhecer do recurso voluntário no que concerne a discussão da legitimidade dos créditos. Com relação ao restante, eu dou provimento para que o resultado do processo número... Deixa eu ver aqui o número do processo. O resultado do processo número 15.889.000.151/2010/77 seja aplicado ao presente. Ok. Então, resumindo, conhecer parcialmente para dar provimento no sentido de que o resultado do processo mencionado seja aplicado a este. Obrigada, doutor Marcelo. Doutor Marco Antônio. Com esses esclarecimentos adicionais aí, eu vou mudar meu voto. Eu fico muito preocupado com a questão aí do cerceamento de defesa da recorrente. Eu acho mais adequado aí, agora, diante de tudo que foi posto posterior à votação inicial, que a gente tinha feito anteriormente, que a decisão, o voto da doutora Semiramis é o mais harmonioso à situação, porque os créditos não foram até então analisados, né? A divergência aí quanto a essa situação de não conhecer a parte, aplicar aquele resultado, eu acho que sentir, entre aspas, me perdoe aí, doutor, um tipo de gambiarra, né, na votação. Peço desculpa a quem pensa diferente, tá? Porque eu fico pensando também, aplica o resultado do processo lá nesse aqui. E se lá fosse intempestivo, né? Nesse caso, com a decadência, foi favorável à recorrente, beleza, ela seria beneficiada. Mas se ela lá no processo principal tivesse apresentado uma contestação intempestiva e não tivesse sido apreciado, o crédito não tivesse sido apreciado, e acontecesse essa situação que aconteceu aqui, que o despacho decisório é vinculado a uma fiscal de um principal, aí o negócio ficaria nesse vai e vem, de qualquer forma, sem apreciar o crédito, sendo que ela não seria beneficiada nessa hipótese de intempestividade, como seria na hipótese da decadência. Então, acho mais adequado, nessa situação, acompanhar a doutora Semiramis. Peço aí desculpa aos demais. Muito obrigada, doutor Marco. Doutor Salvador? Eu vou manter o meu entendimento inicial e vou acompanhar a divergência. Muito obrigada. Doutor Marcos Roberto? Como eu externei ainda há pouco, mudei meu voto, de fato, houve um entendimento equivocado da minha parte do posicionamento adotado pelo doutor Marcelo. Então, eu acompanho o voto da relatora, no sentido que esses créditos sejam analisados, não os créditos, a situação que seja analisada dos créditos pela unidade pela DRJ. Então, acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Breno? Presidente, pedindo também desculpas pela falta de compreensão do tema de antes, eu realmente acho que essa proposição sugerida pela Semiramis é a que seria mais segura, digamos assim, para a aferição do direito do contribuinte, sem mitigar qualquer aspecto do contraditório e da ampla defesa. E, inclusive, acho que dentro desse panorama, a questão de critérios antecedentes também serão analisados quando da reapreciação do caso. Então, eu acompanho a relatora, presidente. Obrigado. Muito obrigada, doutor Breno. Eu mantenho meu voto, acompanho a relatora. Então, a decisão é para parcial provimento ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à instância inferior, para que seja proferida nova decisão com análise do mérito. Uma decisão por maioria, havendo divergência do Marcelo. Com isso, encerramos a votação desse item e agradecemos aqui a participação da doutora Lucília. Obrigado, doutora.
Muito obrigada a todos, foi um prazer. Um bom fim de semana. Só queria dar um parabéns aqui para a Semínias e externar a minha opinião de que minha discordância não tem nada a ver com a qualidade do voto dela, tá? O voto dela está muito bem feito, só temos divergência em relação ao despacho decisório mesmo. Ok. Bom dia. Um abraço. Bom dia, obrigada, doutora. Bom, pessoal, nós temos mais um patrono que ele tem alguns processos, é o Unicafé. São bem simples, mas a gente já tem que tomar uma decisão se, né, provavelmente não, se ele quiser sustentar, primeiro não tem como. A gente vai... Não está me ouvindo, Marcelo? Vocês não estão me ouvindo? Nós não te ouvimos, Marcelo. Eu estou ouvindo um ruído muito forte o tempo inteiro, eu não sei se é lá do CARF, eu não sei se é o de algum aí, eu estou ouvindo. O CARF está desligado, está todo mundo desligado, e aqui na minha casa está silêncio. Ainda continua? Realmente, presidente, está dando uma interferência de alguma coisa. Acho que deve ser interessante a senhora sair e entrar de novo. Você acha que é o meu? Eu vou fazer isso então, porque aqui está tão silêncio. Eu não estou ouvindo nenhum barulho, não. Eu estou ouvindo uma interferência muito grande aqui também. Mas está todo mundo com o microfone desligado. Continua ainda? Ou melhorou? Agora melhorou. É uma voz feminina, né? Mas não é minha e não é aqui em casa. Mas agora melhorou, agora parou. Agora voltou. Não, mas eu estou conseguindo entender, doutor. Tá conseguindo? É porque eu posso sair, mas aqui em casa estou separada do resto da casa. Vamos ao tempo da linha cruzada, né? Exatamente, está tendo alguma interferência. Né? É. Estão me ouvindo ainda? Estão me ouvindo? Sim? Esse vai ter sustentação oral, é muito longo, Semínias, esse Unicafé? Provavelmente vai ter debate, né? Ele não é meu, ele é da Lisiane. É da Lisiane. Provavelmente aquelas questões de fraude do café. Essas questões de fraude do café, geralmente a sustentação oral é longa e o voto é curto, né? Porque a gente já votou isso 300 vezes. Talvez o Breno não conheça o tema, né? Eu acho que eu nunca julguei esse não, Marcelo. Então pode ser que para o Breno não seja... Porque todos nós aqui já... É embargos, cara. Agora que eu vi, é embargos. Embargos. Ah, tá. Não, então... Olá, gente, melhorou? Melhorou. Lise, melhorou sim, presidente. Os seus da Unicafé são embargos, né? São rápidos. Não, eles são muito simples. Não vai dar tempo se ele quiser fazer sustentação. Mas aí eu queria conversar com vocês, assim, passando de meio-dia, a gente encerra e retoma, ou a gente confia? Minha gravação já não funcionou, ela tem que ser do Ali. Não, mas ó... A minha tá parando a gravação do Ali. A minha parece normal, eu não sei. Peraí, mas retoma não, hoje a gente não tem... Hoje não tem julgamento depois do almoço? Não. Patrícia? Sim, oi. Se a gente passar uns 10, 15 minutos, você tem como ficar ou a gente tem que encerrar meio-dia? Eu posso perguntar para a Poliana, mas eu acredito que não seja nem por minha conta. Eu acho que vocês têm que encerrar. Oi? A gente tem a faculdade de continuar sozinho sem o apoio, mas se o apoio pudesse ficar mais 10, 15 minutos, ajudaria. É muito rápido o processo que falta do patrono que está aí. Mas se ele quiser fazer a sustentação, passa do meio-dia. Bom, vamos iniciar? Vamos. Aí, se passar, a gente pode confiar em você, porque se não der certo, a gente refaz depois, porque é só um patrono, né? São vários processos. Vamos arriscar? Não, o meu tá gravando aqui, eu não sei se vai ficar bom. Para mim, tudo certo. Tá. Eu acho até que seria interessante, então, Ari, a gente interromper e voltar a gravação para você saber o que é, que você vai ter que mandar esse trecho para sair. Você pode interromper? Interrompe agora? Patrícia, por favor, interrompe a gravação também. Eu tenho 2 processos